povo de Deus, depois da experiência da travessia do Mar Vermelho, adentrou o deserto de Sim, mais próximo de Sinai, estão chegando ao monte, mais próximo do monte, e caminhando pelo deserto, o povo de Deus passou 3 dias sem água, e murmurando e clamando ao Senhor. Deus então providenciou água para o povo, mas inicialmente um poço que tinha uma água salobra, que não poderia ser consumida, mas Deus milagrosamente transforma essa água salgada em água doce, em água potável, em água consumível, e dali dá uma experiência para o seu povo de quem Deus é e de como Ele é este Deus provedor que está forjando o entendimento, o caráter do seu povo, no entendimento de quem é Deus, através dessa caminhada no deserto. Depois de matar a sede, depois de se alimentar, de alguma forma recolher alguns proventos, o povo segue a sua caminhada pelo deserto. Chegou a hora de seguir a sua viagem rumo à terra prometida por meio do deserto, e isso é um indicativo interessante a respeito do que Deus está fazendo com o seu povo, de que a caminhada de Israel por meio do deserto, providenciado por Deus, não é apenas uma jornada migratória, não é apenas uma jornada de uma etnia, de um povo migrando, mas é uma jornada espiritual. Ela indica que este povo está em tratamento, está em um relacionamento com o seu Deus. Deus está forjando o caráter, a identidade desse povo, através dessa caminhada cheia de desafios, cheia de obstáculos, de escassez, mas também de providência de Deus. A partir do tempo, a nossa caminhada é de desafios, de dificuldades e de sofrimento, para que possamos experimentar da providência e da graça de Deus para o nosso crescimento. O deserto é símbolo de provação, mas o deserto também é símbolo de crescimento espiritual. Por isso que o deserto é símbolo da própria vida, a própria caminhada e passagem por esta vida. Por isso que Israel precisa entender que ali não só são provações e privações, mas também oportunidade de crescimento espiritual. Por isso precisamos olhar para a vida e para os desafios da vida, como não só como privações da parte de Deus, mas como provações para a nossa fé e como fonte de fortalecimento e crescimento espiritual. O povo caminhou um pouco, alguns dias, e já começou a reclamar por causa da comida. Isso é interessante porque mostra que em vez de Israel começar a ser forjado no caráter de um povo santo, obediente e confiante no Senhor, Israel começa a se identificar como uma nação murmuriante, chata, reclamona, uma nação que de tudo reclama, de tudo se queixa, porque a queixa não começou agora. Israel começou a se queixar quando Deus enviou Moisés, e Moisés foi falar com Faraó no Egito, e Faraó então endureceu a mão contra os hebreus, e eles começaram a sofrer com o peso do trabalho. E então murmuraram, dizendo: o que é que você vai fazer aqui? Você não disse que vinha livrar a gente? Começaram então a se queixar e questionar Moisés e Arão e o plano de Deus, que não estava dando certo, que as coisas tinham piorado. Eles não querem um alimento para sobrevivência, eles querem comer o que eles acham que deveriam comer. Eles estão substituindo o gosto pela necessidade, eles estão confundindo o gosto, a escolha, pela necessidade. Eles estão confundindo, eles não têm necessidade em absoluto. E a prova disso, o salmista, quando vai falar sobre isso no Salmo 78, abra comigo por favor, que o Salmo 78, nós vamos utilizar algumas vezes o Salmo 78, porque o escritor sagrado narra essa experiência no deserto, mostrando de como Israel, mesmo vendo a providência de Deus, mesmo tendo tanto da providência de Deus, murmurou, questionou, queixou-se, não porque Deus os privou totalmente de algum recurso, mas porque eles não tinham aquilo que achavam que deveriam ter. Eles não queriam comida. É como muitas vezes acontece com os nossos filhos, acontece na nossa casa. Quer comer, falando: não quero, não tem nada para comer. Aí você vê a geladeira cheia, você vê a prateleira cheia, diz: não tem nada para comer. Aí diz: não tem nada pronto. Diz: então morre infeliz, preguiçoso. Não tem nada. Aí tem tanta coisa, não tem nada gostosa para comer. Meu Deus, esse maior tempero é a fome. Fica com fome para tu ver que negócio maravilhoso é. Então Israel a queixa de Israel não é justificável, porque de fato Deus não fez o povo andar no deserto totalmente privado de sustento. Não foi uma privação absoluta. Deus os deixou recursos que poderiam ser utilizados, mas eles não utilizam. Eles exigem que Deus traga um banquete segundo o gosto deles, reclamam, porque eles gostariam de voltar para o passado. Reclamam do presente. Isso é um grave pecado. Reclamam da situação do momento, comparando com o passado, dizendo que o passado era melhor. E aqui há uma supervalorização também. Eles eram escravos, ainda que Faraó permitisse dar comida em abundância e permitisse que alguma coisa do seu banquete real fosse para eles, para engordá-los, eles eram escravos, dominados por Faraó, viviam sob uma ração controlada, tinham a sua liberdade cerceada, tomada, não era um povo livre, era um escravo. Então, mas
para reclamar, para demonstrar o descontentamento com o presente, aí vão para o passado. Todo tempo é bom. Jesus disse, deixe cada mal o seu dia, deixe cada dia a sua experiência, deixe cada dia a sua providência. Nós devemos olhar para o passado sempre com um espírito de sabedoria, reconhecimento e gratidão, e olhar para o futuro sempre como uma expectativa de esperança em Deus e em Cristo, mas é sempre olhando para o presente como também uma realidade com a qual devemos agradecer a Deus e reconhecer que é a providência do momento. Nunca comparar o passado para reclamar do presente e nunca antecipar o futuro para se angustiar em relação ao presente. Daí vem o estresse, a depressão e a ansiedade. O que é a depressão senão a relação errada com o passado? É viver no presente apegado a más experiências ou boa experiência do passado, que nos faz com que estejamos desanimados com o presente por não termos mais o passado, ou permanecermos tristes por aquilo que experimentamos no passado. O que é estresse, senão a inquietação da vida frenética do presente? É se envolver de maneira tão frenética com o presente que não a experimentamos com alegria. Aí é o estresse. O estresse é a relação errada com o presente. É a inquietação dos cuidados da vida, do frenesi da vida, que não nos permite parar para desfrutar, refletir e agradecer pela vida, pelo presente, pelo passado. O que é a ansiedade, senão a antecipação de coisas reais ou imaginadas por nós em relação ao futuro? O que é a ansiedade, senão a inquietação do coração quanto às incertezas do amanhã? Porque foram os dias passados melhores do que este? Pois não é sábio perguntar assim. Porque o passado foi melhor do que agora? Não é sábio fazer esse tipo de comparação. O presente é sempre uma experiência e uma oportunidade que a providência de Deus traz para nós. Então Israel está queixando do alimento que acha que deveria ter, está queixando-se da providência presente de Deus, está queixando do presente, querendo voltar como um saudosista para o passado. É igual aquelas pessoas que ficam desanimadas em relação ao presente, dizem assim, antigamente aquilo era bom, antigamente as crianças brincavam, antigamente as pessoas faziam isso, antigamente fazia aquilo outro. E tem gente que fica chato com isso aí, vive tanto no passado que não consegue viver o presente, viver o momento. É outro tempo, outra experiência, outra realidade. A murmuração, em última instância, é a gente dizendo para Deus, Deus, eu não gosto da maneira como o Senhor providencia a minha maneira de comer, vestir, eu não gosto da maneira que o Senhor organizou a minha vida, eu não gosto da maneira que o Senhor escolheu onde eu nascer, em que família eu ia nascer, qual seria o meu caminho de vida, qual seria a minha profissão, como eu seria conduzido nessa vida, eu não gosto do teu caminho, eu não gosto das coisas que o Senhor providenciou para mim. Murmuração, em última instância, é um questionamento à providência de Deus, é questionar a bondade de Deus, é questionar a sabedoria de Deus. Por isso que Moisés disse, não é comigo o problema de vocês, é com Deus. Porque quem traçou esse caminho foi Ele, quem conduziu foi Ele, quem providenciou, quem traçou, quem planejou, quem predestinou todos os detalhes foi Ele. Em última instância, qualquer queixa nossa é uma ofensa a Deus. O sofrimento, ele não muda o caráter, mas ele revela o caráter. Na realidade, as provações, as privações, elas não servem para moldar, elas servem para revelar. Quem molda o caráter é a palavra de Deus, é a providência de Deus. Quem muda o coração do homem é a providência de Deus, é o poder de Deus. Então Deus está dizendo assim, é um teste, ou seja, Deus coloca este povo em algumas privações para mostrar para eles mesmos quem Deus é e quem eles são, como são murmuradores, queixosos, ingratos, duros, cegos. E Deus é paciente, bondoso, misericordioso, gracioso, providente, que não os deixou a mercê, não os deixou de tudo privados, mas deu aquilo que era necessário, suficiente, estava com eles, conduzindo eles, dando uma providência. Deus nunca disse que não daria a providência necessária, Deus disse que levaria vocês seguros para a terra prometida. Mas Deus nunca disse que levaria confortavelmente. Esse é o problema da teologia da prosperidade. Deus garante que a nossa caminhada é segura nesse mundo. A gente não vai se perder no caminho. Mas Ele nunca disse que a caminhada era confortável. Jesus disse que os discípulos sempre estarão seguros com Ele. Ninguém vos arrebatará da minha mão. Ninguém vai tirar vocês da minha mão. Ninguém pode. Mas Ele disse assim, mas no mundo tereis aflição. Então Ele disse que a caminhada é segura, mas não é confortável. Ele não disse que no ônibus a gente não ia receber tiro, pedrada, ovada. Na caminhada iam sacudir o ônibus, iam tentar virar o ônibus, iam tentar destruir o ônibus, dar tiro no ônibus, para a gente ia chegar seguro. Que o contentamento é um exercício da fé, é um exercício da alegria, da satisfação em Deus, que é requerido não só quando falta, mas quando se tem. Paulo disse, eu aprendi a estar contente em toda e qualquer circunstância. Eu sei estar feliz e contente, eu sei estar grato, eu sei estar feliz quando eu tenho e quando eu não tenho, na fartura e na escassez. Paulo diz que ele aprendeu o contentamento não só quando falta, mas quando tem. Porque quando falta a gente reclama porque não tem. Quando tem a gente esquece de Deus ou então relaciona-se com a comida de uma maneira errada. Somos tendentes a nos esquecer de Deus e a questionar a Deus, tanto na fartura quanto na escassez. Por isso que a gente precisa aprender o contentamento, ser contente e satisfeito no Deus da providência, tanto quando tem quanto não tem. Por isso que ele tira e dá, para que a gente aprenda a viver na dependência dele e não das circunstâncias. Alguns, por exemplo, lendo a Bíblia, acharam que existiam dois tipos de Deus, dois deuses, porque o Deus do Antigo Testamento para eles era muito estranho, um Deus vingativo, um Deus vingador, e o Deus da nova aliança ele parece ser um Deus de amor. E aí chegaram à conclusão de que este não pode ser o mesmo Deus, ou são dois deuses diferentes, ou o Deus da antiga aliança
se relaciona de maneira diferente, é um outro Deus, ele mudou. Não é que ele escolheu uma forma diferente de relacionar-se, mas é que ele muda, que seu caráter muda. Deus está dizendo assim, eu não mudo, eu continuo sendo o mesmo. Então o que eu estou fazendo com vocês não é mostrando que eu não sou confiável porque eu mudo, eu disse e agora eu estou mudando, eu dei minha palavra e agora eu não estou cumprindo. Ele disse, não. Então eles deveriam ver Deus, a sua glória brilhando, para que eles lembrassem que ele é o mesmo que os tirou do Egito, os conduziu pelo deserto. Agora o maná parece ser de fato algo extraordinariamente milagroso, algo que não tem um recurso natural definido, apesar de alguns dizerem que pode ser que seja um tipo de secreção de um tipo de inseto daquela região, que era docinho, que ficava congelado. Outros vão dizer que é alguma coisa de uma árvore, de uma planta. Mas a indicação é que é algo produzido extraordinariamente por Deus. É um milagre, é uma produção extremamente milagrosa, única. Foi um alimento que Deus providenciou único, exclusivo para aquele momento alimentar o seu povo. Que serviria de uma simbologia, que lembrava um alimento conhecido, natural, que era o pão, mas não era pão. Era o pão do deserto, era o pão que vinha do céu. Era um tipo de pão providenciado por Deus. O texto diz que era máximo para uma pessoa 2 litros de maná, suficiente para quem come muito se fartar, comer bem e ficar saciado. Então ele diz, mas nem todo mundo come muito. Acho linda a preocupação que a Bíblia tem com alguns detalhes. Aí vai dizer assim, tem os que comem muito e tem os que comem pouco. O limite, o máximo, 2 litros. Mas quem não come 2 litros, pegue meio, pegue 1 e meio, pegue o que acha que é suficiente para lhe saciar. Os glutões não passem de 2 litros, porque 2 é suficiente. Deus sabe que é suficiente para suprir, suficiente. Não passe disso, 2 litros. Os que comem pouco, pega menos que isso, até a quantidade que vocês quiserem. E diz o texto então que todos pegaram até 2 litros. O que é que Deus está ensinando ao povo de Israel? Contentamento com a providência diária. Se contente com o pão diário. Se contente com o sustento que eu vou dar a cada dia. Se contentem com a minha providência diária. Foi isso que Jesus disse, cada dia seu mal. Busque o reino e o Pai vai suprir todos os dias. Todos os dias Ele suprirá a vossa necessidade. Ele está ensinando o contentamento com a providência diária. Não questionando, não comparando o presente com o passado, nem antecipando as inquietações do futuro. No presente, satisfeito, grato e contente com o Senhor. E o texto conclui então dizendo que cada dia, manhã após manhã, Deus dava o maná. Jesus, ele tanto estava presente ali naquela providência do deserto, através das teofanias de Deus, da nuvem que brilha, do anjo que vem, dos símbolos da providência de Deus. Jesus estava ali presente no próprio maná, sendo simbolizado, representado no próprio maná. O Novo Testamento vai dizer que Jesus está ali presente, já sendo ensinado, já antecipando as bênçãos de seu reino, para aqueles que pela fé participavam daquela providência de Deus no deserto, entendendo para onde aquilo apontava. Jesus estava presente, mas também estava ali anunciado, pré-anunciado, ensinado, revelado, através daqueles símbolos, daquelas promessas que apontavam para ele. Por isso que o apóstolo Paulo, no texto que temos em 1 Coríntios 10, ele vai dizer que os israelitas se alimentavam espiritualmente do mesmo pão que nós, comiam do mesmo alimento que nós. Jesus disse que ele é o próprio pão que veio do céu. Ele diz assim, não foi Moisés quem vos deu o pão que vem do céu. Aí dizendo, como é? Moisés nos deu maná lá no deserto? Ele disse, o pão que vem do céu sou eu. O Pai é quem vos dá o pão que vem do céu. O verdadeiro maná, o verdadeiro pão sou eu. Jesus está invocando para si o princípio de que ele é o verdadeiro alimento espiritual para as nossas almas, que nós nos apropriamos dele, da vida dele, quando pela fé nós então cremos e nos unimos aos privilégios, aos bênçãos, às conquistas de Cristo como nosso Salvador. O que ele fez, o que ele é, alimenta, sacia a nossa alma, nos dá certeza do perdão, nos dá certeza da vida eterna, nos dá certeza de que Deus é o nosso provedor especial, de que Deus cuida de nós. Então Jesus disse que como profeta superior, ele é o pão que vem do céu. Ele é o verdadeiro pão. Quem é o pão que vem do céu? Não do céu, não é o maná. Jesus. Ele é a providência especial de Deus para o seu povo. Aquele que nos alimenta espiritualmente e garante a providência, a provisão do sustento material na nossa caminhada com ele. Ele nos alimenta espiritualmente e garante o sustento material, circunstancial na nossa caminhada com ele. Jesus é a fonte da providência de Deus, espiritual e material. É tanto que a gente ora pedindo pão em nome de Jesus. A gente ora agradecendo a Deus em nome de Jesus. Jesus é a fonte da providência espiritual e material. Ele supre todas as nossas necessidades, começando da necessidade espiritual e suprindo de acordo com a sua providência. Como é que eu vou me inquietar diante dos problemas, da dificuldade, de escassez, de dor, de sofrimento, de desemprego, de dificuldades? Se ele deu a vida por nós. Se nós confiamos em Cristo para nos salvar, por que não confiamos para suprir as nossas necessidades diuturnas? Então, o princípio da providência em Cristo nos ensina todos os outros princípios, que em Cristo devemos confiar no cuidado diário de Deus, confiar na providência diária de Deus, que o que Deus providenciou para nós é suficiente, é bom, é perfeito, é justo, é santo. Então nós devemos confiar
confiar e sermos contentes na providência diária. E que nessa caminhada Ele pode nos dar algumas escassez, pode nos dar alguma escassez, alguma privação, mas Ele estará sempre conosco, cuidando e suprindo das nossas vidas. Então, você é contente em Cristo? O espírito que caracteriza o mundo desses dias é a confiança em si mesmo, a confiança no homem e a confiança no acúmulo. Nós somos ensinados a acumular para garantir para amanhã. Muitas vezes estamos esquecendo que o espírito da acumulação, ela é contra a solidariedade. Ela não faz com que nós percebamos que existem pessoas tendo necessidade ao nosso lado, e que muitas vezes temos a oportunidade de poder acumular, é para ajudar quem precisa, é para pensar no outro. Podemos sim ter alguma providência para o amanhã, mas isso nunca com espírito acumulador, avarento e garantidor. Devemos ser solidários, contentes, confiantes, contentes e solidários. A providência ensina isso. A providência ensina você a confiar no Senhor. A providência ensina a ser contente com o que Deus lhe dá hoje, mas ela também lhe ensina você a ser solidário, olhar para o lado, não pensar apenas em acumular para garantir para o amanhã. Mas será que no seu acúmulo também não faz com que você feche os olhos, perca a sensibilidade do que sofre do seu lado?